Oi, gente. Pois é, Sérgio Moro sofreu mais uma derrota. Dessa vez, no Supremo Tribunal Federal, o primeiro indiciado da Lava Jato, Vander Loubet, do PT do Mato Grosso do Sul, foi absolvido. A decisão veio na voz do ministro Edson Fachin, relator da operação na corte, e apontou que a Promotoria-Geral da República não apresentou provas do cometimento de crime por parte do petista. Ou seja, ele estava condenado sem provas, sem apresentar provas. Olha que é uma coisa assim. Imagine você ser condenado sem que provas tenham sido apresentadas, né? Wander foi denunciado em 2015 e se tornou réu em 2017 pela acusação de receber R$ 1 milhão em suposto esquema de corrupção na BR Distribuidora ex-subsidiária da Petrobras. Além do crime de organização criminosa, o parlamentar foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. O seu cunhado, Ademar Chagas da Cruz, e o ex-ministro do governo Fernando Collor, Pedro Paulo Bergamachi, também foram inocentados pela corte. Foi uma leva, né? Iniciado na manhã de 14 de agosto, o julgamento que ocorreu por meio de sessão virtual foi concluído em 21 de agosto. Além de Fachin, votaram a favor do deputado os ministros Celso de Mello, revisor da ação, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Basicamente todo mundo reconhecendo que tinha sido condenado, mas não tinha prova não. Conhecido pelo seu rigor no julgamento das ações da Lava Jato, o ministro Edson Fachin decidiu pela total absolvição de Wanda e dos outros acusados nesse processo. Ante o exposto, olha só o que ele disse. Porque não comprovados os fatos narrados, julgo improcedente a denúncia para absolver os acusados Vander Luiz dos Santos Loubet, Pedro Paulo Bergamachi, de Leone Ramos, com fundamento no artigo, e aí vem os artigos, né? Para absolver os acusados no tocante às acusações remanescentes. E aí ele cita a coisa dos artigos. Acompanhando Fachin, o revisor da ação reforçou a inocência do deputado diante das acusações. Disse ele: desse modo, na condição de revisor, manifesto-me de pleno acordo com o eminente ministro relator da resolução nessa causa penal, julgando improcedente a presente ação penal e decretando, em consequência, a absolvição de todos os réus. Eis que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, os fatos constituídos da ação penal que deduziu. Olha que coisa doida! Pessoas foram condenadas lá atrás e, aparentemente, quando os ministros do Supremo foram olhar, tem provas. Tem provas aqui. Eu não estou querendo dizer que todo mundo está sendo absolvido é inocente, não. Bom deixar isso claro. Agora, se não tem provas, quer dizer, que condenação absurda é essa? A conclusão desse processo é algo que eu aguardava há muito tempo, 5 anos para ser mais preciso. Desde que houve a denúncia, afirmei e reafirmei reiteradas vezes que jamais havia praticado crime e que as denúncias não condiziam com a realidade. Hoje, com esse placar de 5-0 em favor da minha defesa, finalmente a sociedade pode conhecer a verdade dos fatos. É um momento muito importante para mim, afirmou Vander, né? O único deputado federal do PT do Mato Grosso do Sul e cumprindo seu quinto mandato consecutivo, Vander Loubet foi acusado pelo suposto recebimento de propina em março de 2015. Desde então, quando as acusações foram noticiadas pela mídia, o parlamentar viu sua vida virar de pernas para o ar. Apesar de sempre defender sua inocência, diante das acusações, o deputado passou a ser alvo de agressões verbais e de discursos de ódio nas mídias sociais e em locais públicos. Olha o preço que ele pagou. Apesar de toda a turbulência política e pessoal, os prejuízos dessa acusação da Operação Lava Jato causou a mim e a minha família, disse ele, né? Sempre defendi a verdade e jamais deixei de confiar no Poder Judiciário brasileiro. Sabia que o andamento da ação revelaria e comprovaria a minha inocência, como de fato aconteceu. É uma coisa realmente. E aí tem os outros detalhes da matéria, né? Vocês sabem, eu digo aqui no canal já há bastante tempo, que Sérgio Moro agiu de uma forma completamente irresponsável, agiu com interesse político
E o fato dele ter aceitado ser ministro de Bolsonaro já deveria ter sido evidência mais do que suficiente para todo mundo. Ninguém poderia, depois daquilo, achar, não. Sérgio Moro tem algum grau de objetividade. Quando você fala para pessoas de outros países que o juiz que afastou um candidato à presidência foi ser ministro do outro, você conta isso para pessoas que não são brasileiros. As pessoas olham para a gente com um olhar assim, meio que perplexo e também um pouco de pena. Como se olhasse assim para você e dissesse: coitados brasileiros, né? Brasil é isso aí. E eu vou dizer para vocês, eu fico muito incomodado com a pena. Não a perplexidade. A perplexidade eu também tenho. Mas a pena eu fico muito incomodado. Sabe por quê? Porque é uma vergonha mesmo para o nosso país. O que aconteceu nessa Operação Lava Jato, de tantas, aparentemente, segundo o Supremo Tribunal Federal nesse momento, aparentemente abusos, quer dizer, gente sendo condenada sem provas. É possível que alguns desses tenham feito alguma coisa errada? Possível. Mas a base legal é você condenar. E a presunção é de inocência. Esse é um elemento fundamental do direito. Eu não sou advogado, mas uma das grandes conquistas que a humanidade produziu na área do direito foi a ideia de presunção da inocência, que o ônus da prova, ou seja, quem tem que provar a culpa, a responsabilidade, é a acusação, é quem está acusando. E esse foi um avanço fundamental, especialmente quando nós olhamos para trás da história da humanidade, quando a pessoa tinha que provar a própria inocência. Quando você, se fosse acusado na época da Inquisição, nem tinha como se defender. E você já existia a pressuposição de que você era pecador e que você era culpado. Ora, uma das grandes conquistas que aconteceram nos Estados democráticos de direito, com todas as falhas, todos os limites que eles têm, é a ideia da presunção da inocência. É a ideia de que o ônus da prova recai sobre a acusação. Moro, seus aliados e outros membros do judiciário simplesmente pegaram essa conquista histórica e fizeram assim: rasgaram. Eles simplesmente ignoraram isso. Eles queriam voltar a um período inquisitorial, de um poder do juiz de impor a justiça, que na verdade era a sua opinião, ou seu desejo, seu projeto de poder. Isso é monstruoso de verdade. É terrível. E, pelo menos, a notícia boa que nós temos agora é que isso começa a ser desfeito. Quero deixar claro que, olha, amanhã descobrem-se provas com relação a qualquer uma dessas pessoas aí, eu estarei do lado da condenação. Porque eu não tenho nenhuma tolerância com corrupção, ainda mais com dinheiro público. Mas ao mesmo passo que eu defendo a condenação para todos aqueles que tiverem provas contra eles, se não existirem provas, se não existirem evidências, ou se as evidências forem de uma qualidade muito ruim, que não permitam a condenação, nós não podemos abrir mão desses princípios. Eles são princípios básicos e estruturantes para qualquer coisa que se pretenda ser uma democracia, uma república, minimamente com respeito às leis. Complicado, viu, gente? Muito, muito complicado. E pelo menos isso parece agora estar sendo desfeito. E o placar e a forma como os ministros se posicionaram me faz crer que de fato não existiu nenhuma prova, não existiam provas. E o castelo de cartas das condenações do Moro parecem estar finalmente sendo desfeitos. Agora
que não existe mais tanta pressão popular. Agora que os processos estão sendo examinados de forma um pouco mais criteriosa, parece que muita coisa ainda vai ser revertida. Alguns que têm provas, que têm contas no exterior, esses não. Esses vão continuar na cadeia. Esses vão pagar pelo que fizeram. Os empresários, os confessos, vocês sabem quem são. De quem eu estou falando. Mas pessoas que foram condenadas sem provas, nós não podemos compactuar com isso. Independente do partido político, independente de tudo. É uma questão fundamental, uma questão ética fundamental. Enfim, vamos acompanhar os próximos casos e ver o que acontece, né? Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. E hoje eu tenho uma live com a Soninha Gomes às 18 horas sobre argumentos para a esquerda. Acho que vai ser uma live bastante interessante. Aguardo vocês lá. Um abração.